O resultado foi ruim, mas a atuação conseguiu ser ainda pior. Esse 1 a 1 contra a Colômbia foi um choque de realidade para a seleção brasileira, que é bem verdade, ainda tá no início de trabalho com o Dorival Júnior, mas mesmo assim, já faz um mês que esses caras estão treinando junto e o time não evolui. Aliás, muito pelo contrário, né? Taticamente e fisicamente o Brasil foi engolido pela Colômbia, que foi com uma estratégia muito bem definida desde o início da partida, e ela tá justamente destacada na sua tela. Uma marcação, pressão desde a saída de bola da seleção brasileira, e repara só no James Rodrigues, como ele escaneia o campo para ver quem vem de trás e aí sim ele avança para pressionar, e uma corrida muito inteligente, fechando a linha de passe do Marquinhos e também do Alisson, obrigando então o Éder Militão a despachar essa bola para frente. A gente vai ver em diversos momentos o Brasil tentando essas ligações defesa-ataque, inclusive de todos os passes do Brasil contra a Colômbia, 15% deles foram em bolas longas, a maior porcentagem da seleção brasileira em uma partida desde março de 2015, ou seja, faltou muita qualidade, faltou muita triangulação para a seleção brasileira. Esses dados que eu acabei de falar para vocês são dados registrados da Opta. Aqui a gente está vendo mais uma jogada e o Brasil de novo muito pressionado desde a sua saída de bola, e aí mais uma vez a gente está vendo essa bola longa buscando o atacante da seleção brasileira e tranquilo, o goleiro da Colômbia fica com a bola. Repara só, se o Brasil não tem mecanismos, como a Colômbia tem. O James Rodrigues é o jogador que vai receber a bola, o Richard Rios baixa para atrair a marcação e claro, se tornar uma opção de passe. Repara só nessa triangulação, rapidinho a Colômbia consegue superar a marcação do Brasil, o Richard atrai a marcação do Wendel e aí fica bem tranquilo para lá na frente o Córdoba no 1 contra 1 conseguir sustentar a marcação do Marquinhos. Repara, Córdoba sustentando a marcação do zagueiro pelo lado esquerdo, guarda isso, aqui o Marquinhos consegue uma boa recuperação, mas mesmo assim o Alisson não tem vida fácil, é obrigado a despachar essa bola pra frente, acaba acertando o próprio companheiro. E essa aí foi a tônica do primeiro tempo, mais uma vez uma saída de bola da seleção brasileira, o James Rodrigues pressionando bastante nesse 4-4-2 que a seleção colombiana fazia só com o Luiz Dias e o James Rodrigues à frente, e mais uma vez aqui é o Davier Machado que antecipa o jogador da seleção. Por obra do acaso, o Brasil acaba ficando com a bola dominada ainda, mas de novo, nota como tem vários jogadores da Colômbia sempre em volta dos jogadores da seleção brasileira, e o recurso do Brasil foi esse aí, meter bola pro ataque e rezar para Vinícius Júnior, Rodrigo ou Rafinha conseguirem chegar na bola, mas a seleção colombiana também estava muito bem nas recomposições. Aqui a gente vai ver um espaço até que a seleção colombiana dá, repara que tem um jogador aberto lá embaixo, é justamente a bola nele, no Danilo, só que olha o distanciamento social de todos os jogadores da seleção brasileira, que não tem associação, obrigando o Danilo então a tentar essa bola lá na frente, tranquilinho, a seleção colombiana recupera a bola, todos os jogadores vão em cima do Richard Rios, e aí olha só, até na organização defensiva o Brasil também deixou muito a desejar, rapidinho a Colômbia vira a chavinha da defesa em direção ao campo de ataque, repara só mais uma vez quem tá ali, ele, o Córdoba, centroavante pelo lado esquerdo, sustentando ali a marcação de ninguém, porque a leitura do Wendel foi muito boa para parar o avanço pelo lado direito do lateral Munhoz, que acaba marcando gol. E aqui a gente tem que falar sobre essa falta do Vinícius Júnior nesse chapéu que ele toma do James Rodrigues, porque foi uma falta completamente infantil que tira o Vini do próximo jogo. Mas pelo menos essas faltas desnecessárias não foram uma exclusividade da seleção brasileira. Aqui a gente tá vendo logo depois daquela falta uma excelente cobrança do James Rodrigues aqui e a bola acaba batendo no travessão. E o próprio James Rodrigues, quando o João Gomes domina ali o rebote do escanteio fora da grande área, ele ainda vai virar de costas, o James Rodrigues comete a falta e aí a gente tem que falar sobre o golaço do Rafinha, falta muito bem cobrada, o goleirão dá uma colaborada, é bem verdade, mas isso aí, pelo menos na minha opinião, tirou a percepção de que o primeiro tempo da seleção brasileira foi mediano para baixo. A gente tá vendo aqui mais uma vez o James Rodrigues pressionando, jogou demais o James Rodrigues, tá? A bola vai no Marquinhos, ela volta no Alisson, a gente tá vendo mais uma vez o Brasil sem ideias e a marcação da Colômbia muito bem encaixada. Adivinha só o que vai fazer o Alisson? Um chutão em direção ao campo de ataque, e aí nem o jogador da Colômbia acaba ficando com essa bola. A gente vai ver logo na sequência a Colômbia mostrando o que consegue criar jogadas, até porque também a marcação do Brasil foi muito passiva. Repara só no meio campo, o Lucas Paquetá que estava fazendo o lado esquerdo ali da segunda linha de 4, e olha só também o espaçamento, o distanciamento
distanciamento social entre a linha de defesa e meio campo. Mais uma vez a gente tá vendo o centroavante, o Córdoba, muito bem ali para fazer o pivô, sofre a falta e nessa falta aí o gol foi marcado, mas o impedimento assinalado. Até agora eu não sei se a Conmebol marcou a linha certa ou não. E assim, não é que a Colômbia só fez pressão muito bem ajustada, teve um momento de desajuste dessa pressão, mas repara como o Brasil mesmo assim tem dificuldade para tirar essa bola dali. A gente viu o Bruno Guimarães sobrando e agora, além do Bruno Guimarães, o Danilo também tá sobrando. E aí repara, finalmente, quando o Brasil consegue associar, o Danilo pega a defesa, mais uma vez agora que a gente falando sobre o espaçamento entre linhas, só que dessa vez da seleção colombiana, o Danilo consegue encontrar o Rodrigo e aí o Rodrigo na entrelinha, sim, consegue criar, deixa o Vini Júnior em situação de 1 contra 1, algo raríssimo, 1 contra 1 contra o Munhoz, o lateral direito, que tem muitas características ofensivas, e aqui o Vini consegue passar por ele e também o pênalti é escandaloso, e claro, se fosse marcado e o Brasil convertesse, obviamente mudaria a história do jogo, só que a gente não pode limitar a atuação ruim da seleção brasileira pela atuação ruim da arbitragem. O Brasil foi mal independentemente disso, e aqui a gente tá vendo mais uma vez a pressão quase gerando um gol, a bola sai na lateral. Importante a gente falar também que o Bruno Guimarães nesse momento da partida tava do lado de fora, tá? O Brasil tava com 10 jogadores nesse momento porque ele saiu para atendimento, só que mesmo assim, repara mais uma vez na passividade da seleção brasileira, olha o espaço que tem o jogador da Colômbia, o James Rodrigues, ele vai recolher para receber essa bola na primeira entrelinha, ali entre a linha de meio campo e ataque da seleção brasileira, e aqui algo que a gente já tá vendo em vários e vários lances, uma bola perfeitamente escorada pelo centroavante colombiano, e aí sim, o Paquetá deixou o cachimbo cair e foi muito, mas assim, muito bem mesmo o lateral da seleção colombiana, o Munhoz, para finalizar pro fundo do gol. O Dorival Júnior mandou a campo exatamente essa escalação, na sua formação tradicional, o 4-2-3-1 que a gente já tá acostumado, sem bola, o Lucas Paquetá fazer a recomposição pelo lado esquerdo, o Rafinha do lado direito, Vinícius Júnior e Rodrigo à frente, formando então o 4-4-2. Algo que não mudou na segunda etapa, tá? A única alteração que ele fez foi de jogador por jogador, já que o Lucas Paquetá tinha falhado no gol, né? Não acompanhou o Daniel Munhoz, lateral da seleção colombiana, o Lucas Paquetá foi sacado para dar espaço pro Andreas Pereira. Tudo bem, ele mudou jogador por jogador, o Andreas Pereira entrou aqui, só que não mudou a característica do time, e a tônica no segundo tempo continuou idêntica. Aliás, ainda melhor foi a Colômbia, porque fisicamente os caras sobraram. E é exatamente o que eu vou mostrar pra vocês agora. 2 minutos da primeira etapa, tá? E a gente vai ver como o Brasil não conseguia triangular. O James Rodrigues mais uma vez pressionando, e aí sim, a bola vai chegar no Wendel. E repara só na movimentação do Richard Rios. Olha como o Wendel demora, porque não tem ninguém perto dele. E aí sim, o Richard Rios, que tava lá longe, consegue chegar rapidinho à Colômbia, recupera a posse de bola. E aí a gente vai ver como a Colômbia chega fácil, né? Repara só o mecanismo na saída de bola, 3 jogadores na saída, só que aí sim, o Mojica, lateral esquerdo, que entrou também na segunda etapa, dispara lá pro lado esquerdo, por quê? Porque o James Rodrigues é quem vem com ela dominado. O James trabalha na ponta com o Luiz Dias, deixa um dos principais, quiçá o principal jogador tecnicamente falando hoje, né? Vivendo a sua melhor fase no Liverpool, ele passa como quer pelo Danilo, lateral direito da seleção brasileira, e é verdade que o cruzamento não foi legal, mas a gente vai ver mais uma vez o Brasil no seu setor de criação, e nota a diferença com a Colômbia, quantas triangulações o time colombiano consegue formar, e rapidinho ali, essa bola poderia ter chegado no Daniel Munhoz, mas o Marquinhos foi bem, e aí a gente vai ver o Brasil, como constrói, a diferença, o contraste fica muito óbvio. O Marquinhos tenta essa bola lá na frente e até consegue um domínio meio esquisito, mas de novo, a recomposição da seleção colombiana estava muito boa, eles já estavam esperando isso. O Vini Júnior recebe, mas diferente do Luiz Dias, ele não recebe no 1 contra 1, ele recebe contra 2 jogadores. Olha o Daniel Munhoz muito bem na recomposição, a seleção colombiana que de novo recupera a posse de bola. Sobre esse lance tem algumas coisas muito interessantes que a gente precisa destacar. A primeira delas, o Brasil armado ao invés do 4-4-2, de um 4-1-4-1 que vai virar um 4-5-1. Eu confesso que eu não entendi, parecia que o Brasil estava segurando o resultado nesse momento, uma completa falta de senso de urgência do time que estava passando em segundo, e no fim das contas, de fato,
fato vai enfrentar o Uruguai na próxima fase. Mas tudo bem, eu quero que vocês reparem agora na Colômbia, como eles trocaram passes nesse momento aí, já era uma posse de bola que durava mais de um minuto, a Colômbia troca passes e aí sim, volta a bola no seu goleiro de propósito, para quê? Para tirar o Brasil de lá de trás, atrair a marcação do Brasil e aí sim, repara só na bola maravilhosa que o Vargas vai encontrar pro Mojica, o lateral esquerdo, às costas da defesa da seleção brasileira. O lateral esquerdo tá muito bem acompanhado dele, do Luiz Dias. E por que ele tá aí? Porque isso é um mecanismo, é algo treinado, a bola não foi para aí por acaso. E aí de fato, o Luiz Dias não vai muito bem, vai bem sim a seleção brasileira, o zagueiro da seleção, só que a gente tem que falar sobre a desorganização desse time. Eu consigo contar aqui 3, 6, 7, 8 jogadores da seleção brasileira do mesmo lado. Rames Rodrigues livre lá e ele consegue encontrar um bom cruzamento, a cabeçada não foi muito legal. Ok, e agora a torcida da Colômbia já gritava olé, faltava um pouco menos de 10 minutos para acabar o jogo e o Vinícius Júnior teve que chamar a pressão da seleção brasileira. De novo, os caras pareciam que estavam segurando o resultado e mesmo assim, repara só no mecanismo da Colômbia de atrair a marcação do lateral para tentar livrar um espaço atrás, às costas da defesa para o Mojica atacar. Não deu certo, sem problema, né? A Colômbia não se desesperou em momento nenhum, trocou passes, tinha o Brasil na roda, um Brasil que agora sim, né, marcava num 4-4-2, mas separa só no espaçamento entre as linhas. O Matheus Uribe recebe essa bola, ele trabalha com Davinson Sanches que vai tentar a ligação direta, mais uma vez buscando o centroavante às costas da defesa, depois de atrair a marcação, algo que a gente estava falando aqui, e é uma boa bola do Borré, pelo menos uma boa tentativa do Borré pro Luiz Dias que chegava livre lá do outro lado, só que o zagueiro foi muito bem aqui na interceptação e também o Alisson conseguiu pegar no rebote. Logo no lance seguinte, repara só a pressão da seleção colombiana já no finalzinho do jogo, os caras realmente pareciam que estavam buscando um resultado, né? 26 jogos de invencibilidade, e aqui a gente vê como o trabalho, essa pressão alta contra o Brasil, que é um time desorganizado, paga, só não pagou mais porque o Borré aqui foi muito, mas assim, muito mal. E justamente por conta do totó que esse time aqui levou da seleção colombiana, a gente tá falando de um Brasil que vai enfrentar o Uruguai, pra mim o time que joga o melhor futebol nessa Copa América, sem o Vinícius Júnior. E aí é claro que a expectativa de todo mundo é que o Endrick entrasse aqui e o Dorival Júnior colocasse o Rodrigo na função onde ele mais consegue gerar jogo, né? A função preferida dele. Só que não se engane, porque não vai ser agora, depois de ter pregado tanta calma, que o Dorival Júnior vai colocar o Endrick. Aliás, o Endrick vem jogando cada vez menos minutos, né? Mesmo depois de ter decidido os jogos contra a Inglaterra, Espanha e México, o Endrick jogou 20 minutos na estreia, 12 minutos no segundo jogo e ontem na partida contra a seleção colombiana ele jogou 5. Ou seja, eu não imagino que o Endrick vai jogar, o Dorival vai manter o esquema, aliás, pra mim um outro erro dele nesse jogo que não abriu mão dos volantes, não abriu mão do esquema, mesmo com tudo que estava acontecendo, a gente já mostrou aqui na partida, eu imagino que o Dorival vai simplesmente fazer essa alteração aqui, ó, colocar o Gabriel Martinelli, vai manter o time para enfrentar a melhor equipe dessa Copa América, pelo menos na minha opinião, e sinceramente, se o Brasil não melhorar muito, mas assim, como um passe de mágica, pra mim é questão de tempo, aliás, é só questão de entrar em campo para esse time aqui ser eliminado contra o Uruguai. Eu quero saber a sua opinião agora, então deixe seu comentário, deixe seu like e claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.